Boa noite, irmãos. Deus está aqui. Jesus falou, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. E ele vai ficar com vocês. Até que ele volte. O Espírito Santo está conosco. Cada reunião que a igreja realiza, cada culto, é sempre uma oportunidade de nós adorarmos ao Senhor, de nós ouvirmos sua palavra, de nós sermos cuidados, tratados, sentirmos o seu amor no nosso coração. E quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. O salmo que lemos será o salmo que nós vamos pensar nessa noite. Salmo 127, aqueles que chegaram depois. O pastor Dário não sabia do tema que eu ia pregar, nem do assunto que eu ia tratar. Mas Deus sabe. Deus sabe e Deus que faz as conexões dos nossos corações, porque Ele conhece a necessidade do seu povo. E hoje eu vou tratar de um assunto que está nesse salmo, que é a dependência de Deus. E esse salmo, ele nos mostra duas coisas que andam juntas. São duas verdades que a Escritura nos ensina. A nossa dependência de Deus e a iniciativa do homem. Mas até onde termina uma e começa a outra? Esse é o nosso grande desafio, discernirmos aonde cabe o exercício da nossa dependência e aonde temos que ser proativos, temos que agir a parte que nos cabe. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. E ao longo dessa mensagem você vai descobrir que uma das razões que leva o nosso coração a ser tão ansioso é exatamente porque nós entendemos tão pouco sobre a nossa dependência de Deus. A partir do momento que a gente cresce nesse entendimento, que a gente cresce nessa vivência de dependermos de Deus, nós nos tornamos menos autossuficientes. E quanto menos autossuficiente nós nos tornarmos, menos nós confiaremos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso próprio cuidado, no nosso próprio controle. E é disso que esse salmo fala. E então quero te convidar a lê-lo novamente. Podemos ler juntos, são poucos versículos, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche dela a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Senhor, temos lido a sua palavra e nós estamos aqui na tua presença, Pai. E agora nós pedimos que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, para que a gente tenha condição de ouvir e de entender a sua palavra. E é isso que eu lhe peço, que o teu Espírito faça essa obra em nosso coração, em nossa mente, nos ajudando a entender aquilo que realmente o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Oramos então em nome de Jesus. Amém. Grande parte dos irmãos aqui já tiveram filhos pequenos, e quem não teve filho pequeno, já foi filho, com certeza você não escapa. Quando os nossos filhos são pequenos, a gente começa a sonhar quando eles vão crescer e quando eles vão se tornar independentes. O sonho de todo pai, de toda mãe, quando seu filho é pequeno, é ver aquela criança grande se tornar um homem, se tornar uma mulher, mas um homem, uma mulher independente. Não é isso que acontece contigo? Aconteceu comigo. Meus filhos, um faz agora 30 anos, outro tem 25 anos, e meu sonho, quando eles eram pequenos, era esse, que eles crescessem e que se tornassem independentes. Essa mesma lógica não aplica no mundo espiritual. Deus, como nosso Pai, Ele não tem esse sentimento que nós temos pelos nossos filhos, de que eles se tornem independentes. Deus é exatamente o contrário. Como nosso Pai, Ele quer que nós cresçamos. Mas no mundo espiritual, o crescimento é exatamente o contrário. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais dependente de Deus a gente se torna. E a maturidade cristã, o crescimento espiritual, é demonstrado na vida de uma pessoa pelo grau de dependência de Deus que ele tem. Então, o desejo de Deus não é outro, senão em manter os seus filhos, manter o seu povo, manter a sua igreja sempre sobre a sua total, pela sua completa dependência. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E ao longo das Escrituras, a gente encontra muitas pessoas que ele fez questão de ensiná-los através de diversas circunstâncias na vida dessas pessoas, para que eles então se tornassem cada dia mais dependentes. Jesus fez inclusive um exercício com os seus discípulos, quando ele mandou-os na grande comissão, ele proibiu: vocês não vão levar nada. Cartão de crédito ninguém leva. Não leva nem dinheiro no bolso. Vocês vão sair sobre a total dependência. E eles foram sem levar nada, porque exatamente Jesus queria ensinar para aqueles homens a serem dependentes da provisão de Deus. Então, ao longo das Escrituras, nós vemos Deus sempre exercitando isso na vida do seu povo. Talvez muitas pessoas que estão aqui nesta noite, estão ouvindo essa palavra, você está passando um momento na sua vida que exatamente Deus, pela sua providência, está te conduzindo, porque Ele quer te ensinar exatamente essa lição. A lição da dependência. E para que Ele nos ensine isso, às vezes as circunstâncias que Ele
conduz a nossa vida, é para que a gente, então, se esvazie da nossa autossuficiência e a gente, então, entenda que realmente Ele é o nosso Deus. Que Ele é o Deus da providência. Que Ele é o Deus onipotente. E que nós, como seus servos, precisamos aprender e precisamos viver sobre a sua dependência. Há duas verdades nesse salmo, como eu disse, a nossa dependência de Deus e a iniciativa do homem. E o nosso grande desafio, então, é nós entendermos essas duas verdades, como elas devem ser harmonizadas em nossa vida cristã, já que as duas verdades estão ensinadas nas Escrituras. O salmista, ele diz que é o Senhor que é responsável pelo êxito de tudo que fazemos. Ele diz aqui, a edificação da casa é o Senhor. Não adianta edificar a casa se o Senhor... A sentinela que guarda ou que vigia a cidade. Não adianta ele vigiar se o Senhor não guardar. Verso 2. Inútil é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Por quê? Ele cria aqui um paradoxo. Ele mostra que para os seus amados, ou seja, para o seu povo, para os seus filhos, ele usa então esse contraste. Ele providencia essas coisas enquanto eles dormem. Logicamente que isso não quer dizer que a gente vai ficar dormindo em casa e Deus vai jogar comida na nossa casa. Aliás, ele já até fez isso, mas fez com Elias e fez por uma razão que tinha que ser dessa forma, né? Mas o texto, obviamente, não está nos dizendo isso, mas está mostrando o contraste entre o justo e o ímpio, entre aquele que depende de Deus e aquele que não depende de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre esse ponto. À luz da doutrina que a Escritura chama de doutrina da providência de Deus. Ou seja, é a doutrina bíblica que nos ensina que, pelo seu poder, Deus é aquele que cuida, sustenta e governa todo o seu universo. Deus não só criou o seu universo, Deus não só nos criou, mas Deus é aquele que cuida. Repita comigo, Ele cuida, Ele sustenta, Ele governa, porque Ele é o Deus providente. Ele tem essa capacidade. Alguns acham que esse salmo foi escrito por Davi. Escrito por Davi, dedicado a seu filho Salomão. E Davi, então, queria que seu filho, como seu sucessor, aprendesse o que ele aprendeu. Depender de Deus. E alguns acham que esse salmo, então, seria de Davi, dedicado para o seu filho Salomão. Outros já entendem que a autoria desse salmo seria diretamente do próprio Salomão. Por quê? Porque nesse salmo nós verificamos que, tanto nesse salmo quanto no livro de Eclesiastes, nós temos o mesmo pensamento. Qual é esse pensamento? Ambos mostram a futilidade, a inutilidade do nosso cuidado com as coisas desse mundo e como nós somos
totalmente dependente da providência de Deus. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão chega a essa conclusão. Então, tanto faz se foi Davi que escreveu para Salomão, ou se foi o próprio Salomão que escreveu, o ensino é o mesmo. Ou seja, precisamos depender de Deus. Repita comigo. Precisamos depender de Deus. O salmista, ele está nos dizendo que todos os nossos esforços, todas as nossas habilidades, todo o nosso desempenho, todo o nosso planejamento serão inúteis se não estiverem debaixo das bênçãos de Deus. Você já viu aquela pessoa assim que, às vezes, lá onde você mora, onde você trabalha, as pessoas falam isso contigo. Rapaz, eu não entendo, você ganha menos do que eu. Você tem carro, você tem casa, você tem isso, tem aquilo, você não... E começa a falar das bênçãos de Deus para a sua vida. Só que ele não entendeu ainda qual é o segredo. O segredo é que o seu salário é melhor do que o dele. Mas você separa 10% e entrega ao Senhor. Consequentemente, as bênçãos de Deus estão sobre você. Então, na sua providência divina, Deus conduz a sua vida debaixo de uma bênção, que não está debaixo daqueles que não são filhos de Deus. O próprio texto diz que ele faz isso por aqueles que ele ama. Não é por todos. A bênção não está para todos. A bênção está para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E as bênçãos de Deus, elas somente são dirigidas, e aí entra o Salmo 128. O Salmo 128, ele vai mostrar exatamente o que Deus faz por aqueles que o temem. Dá uma olhadinha. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme. Não é qualquer um, presta atenção no qualificativo aqui. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele começa a especificar: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás se tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda na tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o diferencial é exatamente o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele então atrai sobre as nossas vidas a bênção de Deus. Nosso tempo já está muito avançado. Eu não posso... Deuteronômio 28 é o capítulo da bênção. Deuteronômio 29 é o capítulo da maldição. E eu só vou te mostrar rapidinho, só para que você veja como, desde o Pentateuco, essa ideia era passada pelo Senhor para o seu povo. Qual é o título que está aí? Deuteronômio 28. Leia bem forte. As bênçãos decorrentes da obediência. Quer dizer, então, que a obediência tem bênção, sim ou não? Sim, tem bênção. E aí, esse capítulo 28 vai enumerar uma sucessão de bênçãos, numa sucessão de situações na vida do povo de Deus. Porque Deus queria mostrar ao seu povo que se houvesse a obediência deles, a sua lei, a sua palavra, a bênção dele estaria sobre eles. Em contrapartida, ele também queria mostrar o contrário. Que se não houvesse a obediência, daí a partir do
verso 15. O que é que diz aí? Os castigos da desobediência. Então, no mesmo capítulo, Deus cria um contraste, mostrando até o verso 14 as bênçãos decorrentes da obediência, e do verso 15 em diante, Deus advertindo: olha, se não cumprirem minha palavra, se não atentarem para a aliança que vocês fizeram comigo, o castigo virá. Então, nós aprendemos que a obediência a Deus, ela traz sobre nossa vida a sua bênção. Outra coisa que a gente observa também, que nós não podemos desperdiçar nosso tempo, nosso esforço. Nós precisamos aprender essa lição que a Bíblia reiteradamente nos ensina, que é a lição da dependência de Deus. Você já viu aquela pessoa que parece que quer travar uma queda de braço com Deus? Aquela brincadeira de criança, né? Cabo de guerra. Um puxa a corda de um lado, outro puxa a corda do outro lado. Às vezes parece que alguns cristãos querem medir nesse cabo de guerra com Deus, ao invés de se renderem à vontade de Deus. Ele fica puxando a corda, mas ele não será vencedor. É tolice nossa quando nós insistimos em fazer prevalecer a nossa vontade diante da vontade de Deus, ao invés de nós nos curvarmos diante da vontade de Deus numa atitude de total dependência. E por que isso não acontece conosco? Tiago explica isso. Abra lá a sua Bíblia, Tiago capítulo 4. Esse é um texto que a gente tinha que gravar na nossa Bíblia, gravar na nossa mente. Tiago capítulo 4. Olha como que Tiago vai explicar essa atitude nossa. Acharam? Tiago capítulo 4, versículo 13. Olha como Tiago fala. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, que nós já sabemos a resposta. Pois sois apenas como uma neblina, que aparece, e por um instante logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você observa que ele está conduzindo um assunto para mostrar a nossa vulnerabilidade, para mostrar que nós não somos nada. Nós precisamos ser dependentes daquele que é tudo, porque nós não temos nem garantia da nossa própria vida. Agora, olha o verso de número 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer, o que ele está explicando para nós aqui, que a razão pela qual nós insistimos em não sermos dependentes de Deus é exatamente por causa da
a arrogância do nosso coração. Aquele nosso coração que nós herdamos do nosso pai Adão. Esse nosso coração, irmãos, ele traz esse vírus desde Adão. O vírus da nossa arrogância. O vírus da nossa autossuficiência. Aliás, vale a pena lembrar que foi exatamente com esse sentimento de ser autossuficiente, de ser independente, que a primeira vez que o homem foi tentado, foi exatamente essa estratégia que a serpente utilizou. Você lembra como ela tentou Eva? Se você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser como Deus. Ou seja, você não mais vai precisar dele. Você vai ser independente. E essa mentira se repete por toda a Bíblia. O diabo sempre querendo mostrar às pessoas que elas podem ser independentes de Deus. E Deus exatamente o contrário. Deus sempre querendo que o seu povo entenda aquilo que Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 5, que você já sabe de cor. O que está escrito lá? Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Jesus estava falando exatamente nesse sentido de que sem estar ligado a Ele, que é a videira verdadeira, é impossível qualquer um de nós produzirmos qualquer bom fruto. Não é possível. Agora, ninguém pode ser dependente se não houver no seu coração aquilo que o Salmo 125 explica aqui. Olha lá no Salmo 125, o que ele fala. Para que nós possamos ser dependentes de Deus, o nosso coração tem que ter a confiança nele. Nós não podemos ser dependentes de alguém que nós não confiamos. Minha netinha vai fazer 3 anos. Eu coloco ela assim, no lugar mais alto, e se eu falar, pula, Zoe, ela pula. Por que ela pula? Porque ela confia que o vovô vai segurá-la. Queridos irmãos, o exercício, então, da nossa confiança em Deus só pode desenvolver em nossa vida a partir do momento que a nossa confiança nele aumenta. Olha o que o Salmo 125 diz. Junto comigo. Os que confiam são como o monte que não se, mas fica firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Então, para que nós possamos crescer na nossa confiança de Deus, nós temos, na nossa dependência de Deus, nós temos que crescer na confiança dele. Senão nós não vamos conseguir avançar no exercício. E a nossa confiança, ela deve estar baseada onde? Na sua palavra. É pela palavra de Deus que nós, então, fincamos, estabelecemos a nossa confiança naquilo
que eu imagino, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero e não é aquilo que eu gostaria que fosse. Mas a minha confiança, ela tem que estar firmada, ela tem que estar calcada na palavra de Deus, ou seja, naquilo que a Bíblia afirma sobre Deus, naquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, naquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo. É sobre esse fundamento que a nossa fé tem que estar estabelecida, que a nossa confiança tem que estar estabelecida. E um desses ensinamentos é o que eu falei no início, é exatamente a doutrina da providência de Deus, que é aquela que nos ensina que Deus o quê? Deus é aquele que cuida, sustenta e governa. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, ela está sob o cuidado, ela está sob o governo, ela está sob o sustento de Deus. E, queridos irmãos, a doutrina da providência de Deus, ela é o melhor remédio que existe para que o nosso coração possa combater a ansiedade. Pensa comigo. Se você olha, crê que o seu Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida e é o Deus que governa, o que isso traz para o nosso coração? Paz. Paz. Isso traz para o nosso coração paz. Não sou eu que faço. Às vezes nós nos imaginamos, irmãos, é muito comum isso nos pais, né? O pastor Dário deu o exemplo aqui. E nós, pais, temos essa tendência de achar que somos nós que protegemos, somos nós que livramos, somos nós que guardamos, somos nós que sustentamos. Mas isso não é verdade. A verdade é que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E às vezes nós nos colocamos nessa posição de onipotente. Mas nós não somos onipotentes. Às vezes nós achamos, ou nós agimos como se fôssemos. Mas nós temos que entender e descansar o nosso coração na providência divina. E diga-se de passagem que o Brasil tem o maior índice de pessoas com ansiedade de todo o mundo. Que estatística triste. O maior índice de ansiedade de todo o mundo, esse recorde é nosso, dos brasileiros. Misericórdia. Então, chegamos à conclusão o quanto é necessário e urgente. Repita comigo. Necessário e urgente. Entender e crer. Entender e crer que o nosso Deus é o Deus que cuida, governa e sustenta todas as coisas. Esse é um bom remédio para nós blindarmos nosso coração contra esse sentimento que quer nos levar à perda da paz, levar a esse estado que gera, consequentemente, esse grau que a medicina chama aí de ansiedade. A nossa confiança em Deus, ela é o combustível que deve alimentar todos os nossos esforços, todo o nosso trabalho, nossos planejamentos da vida, tudo deve estar alimentado pela nossa confiança, que consequentemente pela nossa dependência. E o tempo já acabou, e para fechar, vou falar com você rapidinho aqui, como conciliar então
a dependência de Deus com a iniciativa humana. O fato de sermos dependentes de Deus, obviamente, não anula nossa iniciativa. Ou seja, a parte que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Inclusive, o Salmo mostra isso. No Salmo 127, tem aqui a figura de alguém que edifica a casa, tem aqui a figura do sentinela, tem aqui a figura do trabalhador. São 3 figuras que estão demonstrando 3 iniciativas humanas. Ou seja, o Salmo está falando, tira o sentinela da torre que eu cuido de tudo. Está falando isso? Não está falando isso. Não está falando que não precisa de ninguém para edificar a casa. Não está falando isso. Bem, obviamente, então, não só esse texto, mas com muitos e muitos outros, fica claro nas Escrituras que a nossa dependência de Deus tem que estar sempre associado também à nossa iniciativa. Não podemos espiritualizar o que é humano e não podemos humanizar o que é espiritual. Vou repetir. Não podemos espiritualizar o que é humano. E também não podemos humanizar o que é espiritual. Deus deixou os médicos. Deus deu sabedoria. Deus deixou os farmacêuticos. Descobriu-se as substâncias que estão, na maioria das vezes, na própria natureza. E o papel dos homens, ele abre a mente deles para que eles descubram o que já está lá. Já está lá na natureza. Eles vão e tiram aquela química e fazem o remédio e a gente toma. E eles, crente, descobriu o remédio para isso. Na verdade, você não descobriu. O remédio já estava lá. Deus só te mostrou para beneficiar o povo. E essas coisas mostram, então, que se alguém está doente, nós podemos orar? Sim, podemos orar. Deus pode curar? Sim, Deus pode curar. Mas também existem médicos. Existe remédio. E, às vezes, nós queremos transportar tudo para o mundo espiritual e queremos negar a realidade do mundo material. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Volto a dizer, nós não podemos espiritualizar o que é humano e não podemos humanizar o que é espiritual. E, às vezes, essa confusão... Vou contar um segredo para vocês aqui. Posso? Vou contar. Não espalha, não. Quando eu era garoto, devia ter uns 10 anos, 11 anos, e eu tinha que fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. E eu falei assim com a minha mãe, eu não vou fazer essa cirurgia, porque Jesus já está voltando para que eu fazer essa cirurgia. Eu estava espiritualizando o que era natural. No fundo, eu estava com medo da cirurgia. E aí a minha mãe chamou o meu tio, conversa com o Robson lá. Ele está dizendo que não vai fazer a cirurgia, porque está esperando a vinda de Jesus. E aí o meu tio, carinhosamente, conversou comigo e me explicou. E aí eu tive que fazer a cirurgia mesmo. Então, nós não podemos, então, espiritualizar coisas que são coisas que nós temos que fazer. São coisas naturais. Alguns jovens, se um jovem falasse assim, não vou estudar, não vou entrar na faculdade, porque, na verdade, Deus é o dono do ouro e da prata, tudo vem de Deus, a Bíblia diz que a riqueza vem de Deus, a pobreza vem de Deus, tudo vem de Deus, então não vou entrar na universidade, não vou estudar,
Porque, afinal de contas, eu sou servo de Deus e Deus vai abrir todas as portas para mim. Ou senão eu vou fazer um concurso muito difícil e apenas vou ficar lá na minha casa orando, Jesus, abra minha mente, e não entro no curso preparatório, não faço o curso, no dia da prova o que vai acontecer? Vou ficar reprovado. Então, nós não podemos confundir a dependência de Deus com a nossa falta de iniciativa. Ou seja, essas duas realidades são realidades que têm que fazer parte da nossa vida. Ou seja, ao mesmo tempo que nós dependemos de Deus, qual é a atitude desse exemplo que eu estou dando? O jovem estuda para o concurso, faz o curso preparatório. E quando ele começa a estudar, ele fala assim, Senhor, abre minha mente, abençoa minha memória, ajuda a minha produtividade, maximiza os resultados da minha mente. Aí quando ele senta ali, aí ele já senta aquecido, já senta com a bênção. Então, ele uniu a dependência de Deus com a iniciativa do homem. Ou seja, aquilo que ele precisa fazer, depender de Deus. Mas aquilo que como ser humano ele precisa fazer, a parte que lhe cabe fazer. A nossa dependência de Deus, então, não pode anular a necessidade de planejamento da vida. Aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não é bíblica. Nós temos que planejar nossa vida, planejar nosso futuro. Eu confio em Deus. Confio em Deus e aí, consequentemente, não cuido do futuro. Isso não é confiança. Isso é loucura. Então, santos irmãos, nosso tempo já acabou. E apenas quero encerrar dizendo o seguinte. A independência do homem lá no Jardim do Éden trouxe sofrimento e morte eterna. A independência do homem fez com que ele fosse banido do jardim, banido da presença de Deus. Mas louvado seja Deus, que Deus nos deu a sua maior provisão. E essa provisão, ele nos deu assim uma mostra profética, tipológica, lá quando Abraão foi oferecer o seu sacrifício, o seu filho, e quando ele ia matar o menino, ele levantado o cutelo, quando ele iria levantar, Deus fala com ele, não faças tal coisa. Eu já vi que você é dependente. Eu já vi que você confia em mim. E quando ele olha para lá, a provisão trouxe o cordeiro. E ele pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro. E Jesus, quando fala, lá em João 8, Jesus fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Creio eu que Jesus tinha em mente exatamente esse cenário de Gênesis 22. O cenário da provisão do cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E graças a Deus, que Deus enviou o seu filho, como a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a maior provisão que ele deixou foi exatamente enviar seu Filho Jesus Cristo, para que pudesse trazer esse homem rebelde, esse homem condenado à morte, de novo para a sua presença. E agora sim, nós declaramos que somos dependentes dele.
Que Deus te abençoe, que você saia daqui com esse desejo no seu coração de crescer espiritualmente. Mas crescer espiritualmente significa ser cada dia mais dependente de Deus. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Pastor Paulo.